Mas disseram que depois do 8 de janeiro saem mais forte. Balela. É mais fraco. Bom, a questão é, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, que é o deputado federal Arthur Maia, ameaçou ir ao STF contra o Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, porque ele se recusou, o ministro da Justiça se recusou a entregar as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça no dia dos ataques às sedes dos três poderes no 8 de janeiro. Na abertura da sessão de hoje, o deputado lembrou que fez um acordo com o ministro Alexandre de Moraes e, encarregado das investigações sobre os atos, não é que o pessoal come letras STP, né? Encarregado, desce agora um pouco, agora que eu tenho que corrigir aqui. Ele fez um acordo, Arthur Maia falou que fez um acordo com o Alexandre de Moraes, que é o encarregado das investigações sobre os atos, para que os documentos que não prejudiquem as investigações sejam repassados à CPI. Aí eu lhes pergunto já, senhores, primeiro, não se pode negar, o ministro não pode negar, porque o pedido de uma CPMI tem o mesmo valor que uma ordem judicial. E a CPMI, ela pode até quebrar sigilo. Aí, nós temos aí, não prejudica a investigação. Que investigação? Se já tem quase 2.000 denunciados e não acabou a investigação, como é que você denunciou antes de acabar a investigação? Alguém me explica. Será que o Dino vai ceder ou não? Então, é por isso que a população brasileira não sabe o que fazer, porque há uma transparência que foi exigida pelo atual presidente em campanha do ex-presidente, e isso não aconteceu. Ou seja, o ex-presidente falou que era transparente, aí o Lula entra e fala que vai ser transparente em todas as coisas, e não são. Quando vem uma recusa dessa de entregas de provas tão importantes como os vídeos que provam que de fato aconteceu, quem estava lá, quem não estava, de quem de fato é a culpa dessas invasões, e o ministro Dino recusa, causa uma intriga na população, Pavinato. Causa uma intriga na população, porque se não tem nada, quem não deve, não teme, não esconde. Numa CPMI ele sabe, ele é perito em direito, ele é óbvio que ele sabe da lei, conhecedor da lei, mais do que eu, mais do que muita gente que nos assiste aqui. Você está intrigado? Muito, porque... Então para de comer trigo. Para, tô no meio do meu raciocínio. Sim. Claro, é para atrapalhar. Só que para atrapalhar. Eu não vou falar... Porque quando eu atrapalho, a pessoa que está mentindo, ela não sabe voltar, sabia? É sério? Eu sei voltar, eu tô intrigado. Eu vou voltar, olha só como eu vou voltar. Eu tô tão intrigado quando nas eleições passadas, tentando fazer uma analogia, porque esconderam algumas coisas, não foi a público algumas coisas, e agora a prova, de fato, que é o vídeo do 8 de janeiro, o Flávio Dino não quer liberar, e o Flávio Dino é conhecedor da lei. Ele sabe que numa CPI ele precisa entregar essas imagens. E o porquê que ele faz isso, eu ainda não consigo entender. Eu vi uma matéria que saiu há pouco, hoje ainda, no Metrópolis, falando que um documento secreto vaza e revela que o governo Lula facilitou as invasões ignorando o protocolo de defesa de jornal. Ele fala que as diretrizes do Plano Escudo foram negligenciadas pelo governo Lula. O Plano Escudo estabelece, por exemplo, a atuação conjunta das tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, do Batalhão da Polícia do Exército e do 1º Regimento das Cavalarias de Guardas do Exército. No entanto, o dia da invasão, apenas o Batalhão da Guarda Presidencial estava de prontidão. Isso saiu há pouco tempo, agora... por exemplo, está sendo ouvido nesse momento lá, na CPMI do 8 de janeiro, está sendo ouvido o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Tá? Ele está lá depondo. Agora imagina, se deu por G Dias, gente. Eu fico me perguntando, se deu por G Dias autorização de fazer aquele silêncio, todo mundo vai pedir silêncio agora. Você frustra, você acabou com a... Você acabou, o judiciário matou o legislativo numa prerrogativa dele. Abriu uma precedência, óbvio. É uma coisa esse país está uma coisa, gente. Bom, o Saulo Moura Cunha, ele afirmou o seguinte, agora, lá na sua oitiva, na CPMI do 8 de janeiro. Ele falou que ele da ABIN, mandou, ele mesmo, pessoalmente, tá? Ele mandou alertas por WhatsApp para o então ministro do GSI,
o Gonçalves Dias, tá? Sobre a possibilidade de uma ação extremista como a que acabou ocorrendo. Isso ele falou para a CPI. Ele mesmo mandou por zap do G. Dias, tá? De acordo com o Cunha ainda, que ele estava à frente da ABIN quando aconteceu o 8 de janeiro. O registro de que G. Dias havia recebido os alertas chegou a ser formalizado em uma planilha. Depois esse documento foi arquivado por ordem do G. Dias. Segundo esse mesmo ex-diretor da ABIN, que foi mandado embora depois. Olha só. Né? Foi mandado embora depois. Bom, fiz os relatórios, 2 relatórios. O primeiro, numa planilha que continha os alertas encaminhados pela ABIN a grupos e continha também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, do meu telefone ao ministro-chefe do GSI. Entreguei essa planilha ao ministro e ele determinou que fosse retirado o nome dele da planilha, porque não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. E determinou que isso fosse feito. E ele obedeceu a ordem de apagar. Tá? E ele obedeceu a ordem de apagar. G. Dias está enrolado em 2 CPIs, né? Do MST e 8 de janeiro. Não, e se fuçar, você acha mais. E pelo mesmo motivo, né? Ou seja, a negligência em relação a agências de inteligência que avisaram tanto sobre as ocupações do MST, acredita-se, né, essa questão, assim como também na questão do 8 de janeiro. Então, eu tenho a impressão que essas 2 CPIs, caso chegue à mesma conclusão de que o G. Dias foi, de alguma forma, incapaz, né, de exercer a sua função, isso pode até mesmo ofuscar qualquer crítica, ou uma crítica mais severa ao governo Lula, né? E o próprio governo Lula talvez se aproveite disso, mostrando que a culpa foi do G. Dias e não exatamente dos cabeças ali do PT, daqueles que chegaram ao poder, né? Então, e o que mais chama a atenção também é que o ministro da Defesa é pouco citado, né? Mas ele também é responsável, né? Sobre essas questões. Ele, afinal de contas, escolheu o G. Dias para estar no cargo da GSI. E pouco se fala, né? Qual que foi o papel, então... Foi uma escolha pessoal do presidente, G. Dias. Sim. Que ele já era dos mandados dele, mas foi uma escolha pessoal do Luiz Inácio. Mais de 20 anos de amizade ali, né? Chancelado com o Ministério da Defesa também, né? Que o Lula assumiu com uma condição, com uma certa aversão ainda das Forças Armadas pela figura do Lula. E aí se chegou à conclusão de que como que é o nome do ministro agora, da Defesa? Múcio, né? Seria o meio de campo entre um governo e outro. Enfim, e o G. Dias, apesar dessa relação com o Lula, foi a pessoa talvez agora menos indicada, né? A gente está vendo para... Você vê que o G. Dias, ele adulterou documento público, informação pública, mentiu para os poderes públicos, estava na cena do crime, não foi sequer ouvido pela Polícia Federal, não teve busca e apreensão, e o Mauro Cid, por ter falsificado cartão de vacina, está tendo aí a vida revirada. Então a gente já vê aí por que as pessoas fazem vídeo de terrorismo de esquerda, mas se fizer uma piadinha de direita, a pornochanchada, né, já tem medo de preso. Porque é esta situação do Brasil, meus senhores. Veja, o ex-diretor da ABIN ainda falou na CPI agora que entre o dia 2 de janeiro até o dia 8... ele produziu 33 alertas, 33, não é 1, não é 2, não é 3, é 33, tá? Que não são relatórios. O relatório é documento estratégico, passa por processamento. Nesses alertas, desses 33, falamos, disse ele, que houve detecção de estímulo a invasões e pessoas que se diziam armadas. A gestão anterior entregou em 2022 relatório ao governo de transição e ao GSI, tá? Falando sobre a presença de atores extremistas nos movimentos em frente aos quartéis. Ou seja, ele diz que o governo Bolsonaro passou a mão do governo de transição e falou, tem extremista aí. E ele mandou guardar. E ele fingiu
que não viu. Como dizia lá em Minas Gerais, ele bem que fez a égua, né? Fingiu que não tinha nada. E tem mais, meus queridos, tem mais. Ontem, a Folha teve acesso a um documento que era sigiloso, de um inquérito, né? Uma investigação feita pelos policiais militares, que mostravam que só aconteceu aquilo que aconteceu porque a Polícia Federal e os órgãos da presidência se omitiram de fazer o que eles sabiam que ia acontecer. Aí saiu essa notícia, que aconteceu? A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, reagiu às conclusões desse inquérito militar conduzido pelo Exército, que apontou indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, órgão ligado ao Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, pelos ataques de 8 de janeiro. A Gleisi, ela criticou a investigação militar e disse que o Exército tenta acusar o governo federal. A Polícia Federal conduz um inquérito próprio para investigar responsabilidades e omissões de autoridades naquela data. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que houve negligência de várias entidades, de vários órgãos públicos na ocasião. A investigação tramita no Supremo Tribunal Federal. E o Andrei Rodrigues ainda disse o seguinte, queridos, que ele já pediu a assessoria dele para entrar em contato com o Guinness Book. Ele fez troça para entrar em contato com o Guinness Book para emplacar a Polícia Federal Brasileira no famoso livro dos recordes pela prisão de mais de 2.000 pessoas em Brasília, embaciado. Que maravilha. Olha, acham graça. Aí você vê, o governo libera 10 bilhões, mas não libera a imagem da Câmara de Segurança. Olha quanto valem aí, hein? G. Dias consegue direito de ficar em silêncio. Ele que tá aí entre a cruz e a cadeirinha. Aliás, tem coisa dentro desse negócio. Eu não estou falando que o 8 de janeiro foi feito por infiltrado. Mas eu estou dizendo aqui que, ao que tudo indica, se esses depoimentos forem verdadeiros, e se o que se vaza for verdadeiro, vocês viram que eu usei C aqui, hein? Sim, claro. Isso quer dizer que, no mínimo, pode não ter sido obra de infiltrado quebra-quebra, mas que ele foi potencializado e aproveitado pelo governo atual, parece que foi. Porque quem não deve, não teme. O Pavinato, às vezes eu faço o seguinte exercício, eu fico imaginando como é que será daqui a 10, 20 anos, para a gente olhar para o 8 de janeiro. Como é que a gente vai ver o que aconteceu lá? Vai ser tentativa de golpe? Vai ser um problema de interface entre o poder executivo federal e o poder executivo do Estado do Distrito Federal? Como é que a gente vai ver esse movimento, né? E eu acho que a gente vai ver como um movimento triste na nossa história, né? Um movimento que relativizou, aí sim, a democracia, né? Porque muitas pessoas que foram presas, as 2.000 pessoas, muitas delas foram presas injustamente. A maioria não teve direito à audiência de custódia prevista em lei, né? Logo, houve violação do Estado Democrático de Direito, logo, houve a violação da democracia. Então, quando eu vejo o diretor-geral da Polícia Federal fazendo piada com esse fato, dizendo que vai para o Guinness Book, dizendo que é a maior prisão da história, 2.000 pessoas, ele tem que colocar que foi a maior prisão injusta, antidemocrática, ilegal da história que aconteceu no Brasil sob a gestão dele, né? Porque não dá para apoiar o que está sendo feito com as pessoas que lá estão presas até hoje, né? E, Pavinato, respondendo o que você colocou aqui, né, que eu acho importante, eu não tenho dúvida de que o grande responsável pelo que aconteceu no 8 de janeiro, quem tinha a competência institucional de resguardar as vias de acessos aos prédios públicos, era a Polícia Militar do Distrito Federal. Mas, ao que tudo indica,
né, que tu está demonstrando nos documentos que estão sendo apresentados agora. Apresentados, vazados, né? Porque a gente só descobre... Vazados, houve realmente, no mínimo, uma potencialidade desses danos por parte de outros órgãos que poderia, de forma preventiva, ter trabalhado para evitar essa potencialização, né? Não dá para você passar pano quando você vê que o órgão do governo tinha informação de que poderia ter acontecido a invasão e não fez nada. Né? Não fez e aí falar que nada, não sabia. Né? E ainda mentir. E pedir para omitir dado. E para mim, assim, agora isso é fraude processual. Tem muitos culpados nessa história toda. Porque, por exemplo, eu também acho que um dos culpados é o próprio Exército, né? Porque deixou aqueles acampamentos em frente ao Exército de Brasília. Mas era lícito, não é que deixou, não era ilegal. O pessoal sabia. Mas não era ilegal. Sabia. Mas sabe uma coisa? Eu não quero dizer culpa de ninguém. Tem vários fatores. Eu quero que tudo seja esclarecido, mas o que está acontecendo no Brasil se você está ligado ao Lula, você não entra na dança. Tem um habeas corpus, um salvo-conduto, se chama Lula. Se você está ligado a ele, pode ter vídeo seu, pode ter um vídeo seu, entendeu? Com a faquinha rasgando de Cavalcante. O pessoal, eu não sei, eu acho que só eu tô vendo gente morta, igual no menino do filme, que os outros não veem. Vocês que são da área de direito, eu fiz uma reflexão aqui, me corrija se eu estiver errado, porque para mim esse diretor da PF também, ele claramente tomou um lado, como você muito bem acabou de falar, se aparece no vídeo, não é responsabilizado, mas me corrija aqui se isso tem alguma falha cronológica aqui dentro do meu pensamento. No meu entender, a Polícia Federal nem deveria se manifestar, até porque ela não teve participação no evento, e esse relatório é um procedimento interno do próprio Exército. Né? Então, se concluir responsabilidade, ele deveria ser remetido à Justiça e acolhido ou não pelo Ministério Público, e se acolhido, oferecida alguma denúncia. Então, o que cabe essa intervenção, essa fala tão forte do próprio diretor da Polícia Federal? O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, ele fez segurança particular do Lula durante as eleições, né? E o Lula indicou ele para assumir o cargo de diretor-geral da PF. Então, não, legal, mas essas falas dele, no meio disso tudo, do relatório do próprio Exército, cabe esse tipo de coisa? Porque, para mim, ele nem deveria se manifestar. Pro Guinness Book, enfim, meus queridos. Aí é uma pergunta mesmo, tá? Por que a PF foi lá e se manifestou numa fala dessa, quando o rito deveria ser outro? Esse é o meu ponto. Não devia. Se você está investigando, você não tem que fazer piada. Você fez piada, você já tomou lado, você já contaminou a cadeia de custódia. Mas o que é direito para este país? Quando se tratam de condenar fascistas? O que é? Não, nós podemos fazer tudo. A verdade é que o 8 de janeiro já perdeu o timing, sabe? Mas tem gente presa. Mas com esses documentos vazados não reacende uma chama, não?